Mas eu só queria entender um negócio, por que toda hora se fala tanto de crime organizado no Corinthians? Da onde surgiu isso? Isso que eu também queria entender, Benja. Eu estou há 40 e poucos anos no Corinthians, quase 45 anos no Corinthians, nunca teve isso no Corinthians. Aliás, sim, da gestão passada existiu aí algumas falas, um depoimento. Quer dizer, não é na nossa gestão. Se há alguma coisa nesse sentido, tem que se investigar do passado. Quanto a nós, estamos limpos, e aí acabou de ter uma declaração do próprio promotor que investiga esses casos, e ele mesmo declarou que hoje no Corinthians não tem nenhum tipo de crime organizado. Fico triste pela fala dessas pessoas que já passaram pela diretoria do Corinthians, que é o que eu digo, estão numa abstinência do poder tremendo, que querem, de qualquer forma, manchar a imagem do Corinthians. Eles não estão prejudicando o Augusto Melo, eles estão prejudicando o Corinthians, a instituição no qual a gente está trazendo grandes receitas, montando o elenco, pagando dívida. O Corinthians hoje entra nos trilhos, a gente entrou hoje num regime centralizado, estamos equacionando a nossa despesa. Hoje, nossos credores sabem o dia, quando e de que forma vão receber, sendo que antes eu mesmo recebia várias ligações, nunca mais vou receber do Corinthians. Poxa, a gente está fazendo um trabalho honesto, sério, estamos profissionalizando o Corinthians, todos os departamentos. Hoje existem departamentos dentro do clube que são sustentáveis. Enfim, o Corinthians está começando uma nova etapa, está sendo passado a limpo. Talvez isso esteja incomodando alguém mesmo. Ó, estão vendo as imagens aí? Isso é uma reunião de conselho do Corinthians, olha lá. Dedo na cara, um xingando o outro. Isso é uma reunião de conselho em quase todos os clubes, né? Mas aí é pior, Mauro, porque aí foi uma situação no qual é bem legal explicar esse processo do impeachment, mesmo porque quando surgiu essa denúncia, primeiro, não existiam os conselheiros que me pediram impeachment, o processo de impeachment. Existiu umas assinaturas, isso tem provas, todo mundo está retirando inclusive isso, existiu assinaturas para reuniões de chapas, existiu assinatura para esclarecimento desse processo. De repente usaram todas essas assinaturas para provocar o impeachment. Olha a maldade onde está nisso. E aí, dentro desse processo, o Conselho automaticamente ele coloca para o Conselho de Ética, que é o órgão competente que julga esses casos. E, de repente, o próprio Conselho de Ética, unânime, julgou que não existia embasamento, não existia legitimidade, mesmo porque existe um processo aqui fora, né, policial, que deveria primeiro esperar o término do processo para depois ser julgado lá dentro. Ao contrário, isso aí teria que ser julgado lá dentro primeiro. Se existisse algum crime, aí sim ia para a esfera civil, né? Mas ao contrário, eles jogaram para fora primeiro. Aliás, eu que pedi para jogar, tá? Bom deixar bem claro, porque quando eu recebi a faca no pescoço do meu segundo vice e de algumas pessoas que, olha, existe batom na cueca, existe uma coisa que aconteceu aqui, e eu explicava, mas como é que você sabe disso se a gente não sabe? Não, você tem que mandar 2 pessoas embora, porque senão vai explodir na imprensa. Eu falei, poxa, que legal. Então explode na imprensa, vai para a polícia. Se você tem alguma prova concreta, que você tem aí um documento que eu não sei como que você conseguiu esses documentos, vá para a polícia, então. Explode na imprensa. Tem um grande jornalista que vai explodir na imprensa. E eu dizia, isso foram 3 vezes com várias testemunhas, Benja. Vai para a imprensa, vai para a polícia, se alguém dever alguma coisa, que paga. Quer dizer, a gente sempre fez um trabalho muito limpo no Corinthians, buscando grandes receitas, trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians. Hoje a nossa camisa está beirando a 200 milhões, peguei uma camisa com 70 milhões, vai passar de 200 milhões agora, falta 2 propriedades que nós estamos em conversa. Nunca teve nenhum problema, por que teve nessa? Aliás, o presidente do Conselho foi num programa que você apresenta e disse que eu trouxe esse motivo de impeachment pelo prejuízo que eu trouxe ao Corinthians. Poxa, com todo esse problema, a Vaidbet ainda pagou 80 milhões, existe uma multa ainda de 30 milhões que tem que esperar o processo para ver o que vai acontecer. E logo em seguida também já trouxe um outro patrocínio de 103 milhões, ou seja, o Corinthians nesse ano faturou o que nunca na história ele faturou e não teve prejuízo nenhum. Prejuízo sim, teve com uma Tausa que usou a imagem do Corinthians vários tempos, não pagou R$1, só trouxe prejuízo. Teve um jogador, que é o Ramírez, se eu não me engano, que trouxeram de graça, tem que pagar 43 milhões que está sobrando para mim. Com o maior prazer vou pagar, com certeza. Teve também outros prejuízos, o Carlos Miguel, que abaixaram um contrato de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros eu assumindo. Quer dizer, isso não é prejuízo, no qual o presidente do conselho também era conselheiro na época, não cobrou situação, não cobrou nada. Teve o próprio ex-presidente André Santos que teve as contas reprovadas, que era também para ser expulso do Corinthians, a ética segurou. Quer dizer, a ética só está funcionando comigo. Reuniões do conselho na gestão passada existia a cada 4, 5, 6 meses. Hoje está existindo a cada mês. Tudo isso é uma pressão. Começamos o ano, terminamos o ano, no qual ele também fala no seu programa que, como é que ele disse? Pô, tem tanta coisa que eu acabo esquecendo. Ele fala que
Você está falando do Romeu Tuma Do Júnior. Romeu Tuma, ele fala no seu programa tanta mentira que é absurda, cara. Chega a dar nojo. O Mano, inclusive, quero parabenizar, que foi muito cirúrgico em tudo que ele falou, é a pura verdade. O que esse cara falou no seu programa é pura mentira. Ele fala de cumprir o estatuto. Se for para cumprir o estatuto, hoje ele tem que ser expulso do Corinthians. Porque tem mais de 9 itens. Aí ele leva a votação do sim, que seria o sim, para dar sequência no processo de impeachment, para depois os conselheiros votar. Ele fica 1 hora me acusando, sem direito à resposta, 1 hora ele fica acusando. Batendo o tempo todo. Na hora que tem que ser a fala do presidente da ética, o porquê que ele pediu a suspensão, depois o meu advogado e depois a minha defesa. Ele simplesmente fica 1 hora acusando, coisa que ele não pode fazer, ele é um mediador, ele é presidente do conselho, ele tem que ser totalmente imparcial. Ele foi parcial, a coisa está muito pessoal nesse sentido, e a gente sabe por quê, eu vou explicar o porquê. E ali automaticamente, depois de 1 hora, ele pega o celular, levanta e fala assim: se alguém é a favor do sim, fica sentado, quem for a favor do não, fica de pé e filma, aprovado. Não dá 2 segundos. Aí causou esse tumulto, foi todos os conselheiros para cima dele. Na hora ele se sente acuado, fica um pouco com medo ou preocupado, aí ele vai promover as cédulas, tem que se fazer as cédulas ali. Ele colocou nós num salão, num ginásio onde não tinha ar-condicionado. Muitos conselheiros que você sabe, os vitalícios, são todos acima de 70, 80 anos. Pessoas que foram lá com o balão de oxigênio que eles levaram. Essas pessoas passaram mal. Conselheiros até que iriam me apoiar foram embora porque começou a ter problema com pressão. Enfim, olha a situação que ele colocou os conselheiros e a votação. Ele trancou, literalmente ele trancou, botou policiamento em todos os portões. Ele alega que eu a recusei. Poxa, eu poderia muito bem recusar o policiamento, porque ali é uma propriedade particular. Ao contrário, eu fui o primeiro, junto com o promotor público, a liberar a entrada do policiamento para dar toda a segurança para os sócios e para os próprios conselheiros. Enfim, ele acusa um monte de situação no qual ele mente. Então, se tem alguém que tem que cumprir o estatuto agora, ele tem que ser expulso do Corinthians, não só ele, como o Mário Gobi, pelas falas infelizes deles.